E aí, família, firmeza, mais uma aula-chave aí pra nós. A aula de hoje é de República Velha e a Era Vargas. Ela é dividida em duas partes, tá? Nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro, a gente vai discutir o fim dessa República Velha para semana que vem a gente discutir a Era Vargas. Beleza? Aqui no ao fundo a gente tem um quadro que chama A Pátria, de Pedro Bruno, de 1919. Então o momento é importante. Esse quadro ele foi uma solicitação do Instituto de Geografia e História Brasileiro para o artista Pedro Bruno, né? Então ele tinha um ideal aí de construir uma história brasileira. Quando você olha para esse quadro, o que é importante que você analise e tenha como critério ali centrado, né? Que é a questão, o que você olha nesse quadro é a pátria brasileira, né? O que você olha para ele e você sente falta? Quando você olha esse quadro e você vai lá na sua festa de família, no churrascão, é assim que você vê? Não, claro, ninguém vai estar. Mas são essas pessoas? Né? Então, o que você olha nesse quadro e você sente falta? Você vê as mulheres negras? Você vê os indígenas? Você vê os ribeirinhos? O sertanejo? Como a gente discutiu na aula da semana passada? Você vê essas pessoas nesse quadro? Será que essas pessoas não fazem parte da pátria? Será que elas não fazem parte, que elas não compõem o corpo da república? Entende? Esse modelo de pátria é o modelo que a gente fala daquele modelo positivista de pátria, que ele é organizado entre na ordem, que está escrito na bandeira, ordem mantida através da força e da repressão, e o progresso. O progresso é em direção ao quê? O progresso é em direção a uma civilização europeia. Quando você olha esse quadro, você fala, isso aí é Europa, né, velho? Isso aqui tem até uma montanha de gelo lá no fundo, porra. Isso é Europa, mano. Por quê? Se você colocasse um ribeirinho aqui, uma mulher negra, um homem negro, um indígena, você olharia, Brasil. Mas não, essas pessoas não fazem parte da pátria. A gente discutiu bastante isso e a gente mostrou como o Estado lida com essas pessoas. Então esse quadro ele tem um forte caráter propagandista, de construir uma história branca, uma história calcada em cima ou próximo a uma história europeia. Dentro dessa história não há espaço para o ribeirinho, para o indígena e para a mulher negra e para o homem negro. Entenderam? Para o sertanejo. Não há espaço. Tanto que eles não estão representados nesse quadro. Mas há espaço para as mulheres brancas, há espaço para os homens do exército e há espaço para as figuras mitológicas, por exemplo, né, uma figura que foi trazida, resgatada da colônia, como o Tiradentes, representado nesse quadro aqui ao fundo. Beleza? Então quando você olha esse quadro, você tem que olhar para ele e falar: o que eu sinto falta aqui? O que eu acho que deveria estar aqui e não está aparecendo para que essa palavra, a pátria, representasse a pátria brasileira que a gente convive cotidianamente? A gente vai discutir o fim da ordem oligárquica, né, como a gente já falou, e os temas, os objetivos a serem abordados, né, é compreender o fim dessa ordem oligárquica e os novos grupos que surgem nesse cenário brasileiro e as suas tensões. É exatamente o surgimento de novos grupos que vai romper a ordem oligárquica, beleza? A gente tem um importante político brasileiro aí, para a gente usar de forma didática, para vocês entenderem como ocorreu esse rompimento, né? Por exemplo, o Martim Prado da Silva Júnior. Poderia usar outros, mas vou usar esse, né? O Martim, ele é um rapaz que viveu no Império, acho que ele nasceu em 1848, não lembro direito, mas ele nasceu aí na metade do século XIX e ele viveu até os anos de 1906, 1910 na República Brasileira. Ou seja, presta atenção, ele vive o Império Brasileiro e ele vive o momento de transição de Império para República. E outra coisa importante, o Martim, ele é um senador, ele é um político brasileiro. Nesse sentido, quem participa da política? Todo mundo? No Império, quem participava da política era de forma censitária, você tinha que pagar, você tinha que ter uma quantidade de renda para poder votar e uma quantidade maior ainda de renda para poder se eleger. O Martim foi eleito. O Martim é pobre? Não. O Martim, ele faz parte da elite brasileira. E ele fala, inclusive, numa comissão, né, que ele fala:
essa não é a república dos meus sonhos. Olha que interessante. Alguém que faz parte da elite, alguém que fez parte do formato de consolidação dessa república, está mostrando descontentamento com a república formada. Imagina para os pobres, né, que a gente mostrou na aula passada, como a república perseguia eles. Mas a gente começa a ver agora que dentro da própria república, dentro da própria elite, começa a haver descontentamentos. A gente vai chamar isso de oligarquias dissidentes, ou seja, uma oligarquia que começa a se separar da oligarquia tradicional. Eles deixam de ser ricos? Não, eles são ricos, porra. Só que agora os interesses deles não estão mais batendo com os interesses da elite agroexportadora que vem aí constituída desde toda a história do Brasil. Beleza? Vamos lá. Aqui a gente tem duas representações, né? Uma mulher, uma mais idosa e uma mulher mais nova aqui, né? Onde a mais velha representa a república, desculpa, presta atenção. A mais velha representa a monarquia e a mais nova representa a república, né? E aqui a gente vê, né, que ela tem um rosto bem abatido, né? Ela tá com uma roupinha bem mais humilde, né? O que eles querem representar aqui? Que a monarquia ela é velha, é ultrapassada, e a república é nova, elegante, né? Tem uma postura mais ereta, entende? Eles querem mostrar a diferença entre monarquia e república, isso é importante. Outra coisa, tem a questão escrita dessa charge, que ele fala, né? A monarquia fala, não é por falar mal, mas com franqueza, eu esperava outra coisa. Do que? Da república. E a república fala, representada por essa moça, eu também. Ou seja, essa república, que não era uma república desejada, porque não absorvia as populações mais pobres, pelo contrário, ela expulsava, ela segregava a população mais pobre, ela começa agora a ser questionada pela própria elite. Ou seja, a gente vai ver uma mudança significativa. Mas quem é essa oligarquia dissidente? O Martinho, né, Júnior, ele representava quem? Entendeu? Os barões do café? Também. Mas ele representa um outro grupo social agora. A gente vai falar qual. Qual é? A burguesia industrial nacional. Presta atenção, esses arrombados da burguesia, eles não surgiram do nada. Eles são filhos da elite agroexportadora. Eles fazem parte da oligarquia dissidente, ou seja, eles não são pobres que ficaram milionários, porra. Eles são ricos que saíram do ramo do café e foram para as fábricas. Entenderam? Os donos das fábricas frequentemente eram proprietários dos cafés, ou seja, eles eram barões do café. Isso é importante. E o que aconteceu? Essa burguesia industrial, ela tinha interesses diferentes da elite agroexportadora. Enquanto a elite agroexportadora estava no latifúndio, a burguesia industrial estava na cidade. Enquanto a burguesia industrial tinha interesses de acordo com a indústria, a elite agroexportadora tinha interesse de acordo com a agroexportação. Entendeu? Então começam a ocorrer várias divergências, várias divergências através dessa burguesia nascente. Uma burguesia que vem do pobre e fica rica? Não, porra. É a burguesia dissidente da oligarquia. Beleza? E mesmo assim, mesmo eles sendo filho dos pleiba, eles ainda são uma alternativa política. Porque antes o poder estava concentrado na elite agroexportadora. E agora a burguesia industrial começa a disputar esse poder, entendeu? É aí que ocorre o fim da oligarquia. Não é porque o pobre foi lá e lutou. Por quê? Porque a república fazia o quê com esse pobre? Exterminava o pobre. Lembra de Canudos. Canudos morreu 20 mil pessoas. Ou seja, 99% da população de Canudos morreu. Tem como você lutar assim?
Tem como você lutar contra o extermínio? Entende? Você vai lá reivindicar direitos políticos e o Estado extermina você. Mata toda a população de Canudos. Não tem como, é difícil, né? Muito difícil. Mesmo assim, eles lutavam, persistiam e tentavam sobreviver. Mas a burguesia não. A burguesia industrial, o pai dele, o avô dele, faz parte da aristocracia rural brasileira. Ou seja, ele vai matar o neto dele? Não. Então eles começam a ter poder de diálogo. Entendeu? Por isso que ocorre esse rompimento. Por que ocorre da burguesia do rico pro rico e não do pobre pro rico? Porque o pobre, nesse momento, a gente mostrou na aula passada, ele estava sendo exterminado. Entendeu? Perseguido, excluído e exterminado pela República. Aqui a gente tem uma família burguesa, né, industrial. Quem é? Desse cara aqui, o Coronel João Luiz Paixão Cortez. Coronel. Não é coronel do exército, ele é coronel título comprado. Ou seja, esse coronel aqui, é aquele coronel que a gente fala, por exemplo, no interior do Brasil, ai, a família dos coronéis, entendeu? Quando a gente vai lá nos interiores e acaba nas cidades menores. Né? A família rica, a família dos coronéis, é porque ele é do exército? Negativo, é porque ele comprou esse título. Esse título era comprado quando? Na República? Não, ele era comprado lá na monarquia. Ou seja, esse João Luiz Paixão Cortez, ele herdou o título de coronel do seu pai e do seu avô. Ou seja, esse cara, ele já era rico, ele já nasceu dentro da elite. Só que ele não foi... Ele era, inclusive, um barão do café, né? Como a gente fala, ele era um proprietário de fazenda. Só que ele agora vai para um ramo também... Qual ramo? O ramo da indústria. Aqui a gente tem, né, a representação daquela família tradicional burguesa brasileira, né? A família que a gente sabe que é só utopia, né? Essa foto é de 1916. Tá? 1916. Interessante, né? E a gente tem outra classe aqui que surge, né? Se a gente tem a indústria nacional burguesa surgindo, a gente também tem um operariado, o proletariado. Né? E ele está submetido a intensa exploração, né? Típica do industrialismo nascente. Quando a gente falou lá na geopolítica da Revolução Industrial, a gente viu a situação, né? do operário daquela época. Aqui não é diferente. Não é diferente. Tá? Ele teve suas origens ligadas à imigração. Né? E como que esses proletariados eles se organizavam? Através de sindicatos e de outras organizações, como organização de bairro, organização de rua, organização de moradores. Tudo isso inclui, não só o sindicato, mas todo esse tipo de organização inclui como eles lutavam contra essa intensa exploração com com a interrupção da produção, ou seja, o movimento de greve. Quando você interrompe a produção, o que acontece? O Cortez aqui, o João, não ganha dinheiro. O que acontece? Fodeu. E o que eles vão fazer? Todos esses movimentos de greve, ele foi amplamente combatido e reprimido, violentamente. Além disso, os operários, eles tinham imprensa. A imprensa deles, não dos pleba, deles. Onde eles divulgavam, que não era só um porta-voz na realidade, mas também era um espaço de divulgação da sua ideologia. Que ideologia, Victor? Que ideologia é essa? A gente vai falar. Aqui a gente tem uma foto, né, de 1920, né? A gente tá falando 1919, 1920, 1916, né? Tudo no mesmo período. Uma foto de uma fábrica têxtil da época de São Paulo, aqui em São Paulo. Beleza? Isso é em Campinas, inclusive, né? Importante. Que ideologia era essa que eles passavam, Victor? É ideologia anarquista, porra. Não é ideologia comunista, hein? Esses movimentos de greve agora, lá em Getúlio Vargas, beleza. Mas agora,
todos os movimentos de greve, eles têm um forte ideal anarquista, ou seja, de organização e de resistência, entendeu? Com esses dois princípios. O principal e emblemático movimento que a gente teve foi a greve geral de 1917, certo? Aonde iniciou-se em São Paulo, na indústria têxtil, como a gente viu aqui, na indústria têxtil. Aqui a gente tem um comício, né, na fábrica, né? E eles reivindicavam melhores salários, né? Só que 3 meses depois, essa greve atingiu Santos, Rio de Janeiro, Curitiba e várias outras cidades, chegando a em torno de 70 mil trabalhadores parados. 70 mil trabalhadores parados. Ou seja, isso sim é uma greve geral, hein? O pau comeu aí, hein, velho? Comeu. Beleza? Só que a gente tem aí a burguesia industrial, a gente tem o proletariado trabalhando dentro dessas fábricas, submetido à intensa exploração e fazendo movimentos de greve com ideal anarquista para reivindicar melhores salários, melhores condições de vida e de sobrevivência. Entendeu? Só que aí a gente tem outro grupo também, a classe média, né? Os playboys safados. Deixa eu ver aqui. Tá tranquilo. O playboy safado da classe média, né? Quem é esses cara? É o José? Não, o José é oligarquia. O José é o burguês da indústria nacional. Entendeu? Ele não é a classe média, entendeu? Presta atenção. Ele não é da classe média. A industrialização brasileira não passa pela classe média, porra. Entendeu? Hoje a gente vê o doninho de fábrica é classe média. Hoje, na época não. Entendeu? Isso é importante. Tem que separar isso, velho. Por quê? Porque a classe média, eles são compostos por profissionais liberais. Eles são compostos basicamente são grupos urbanos. Então eles vivem com a burguesia industrial, mas eles não são a burguesia industrial. Pelo contrário, eles prestam serviço para a burguesia industrial. Então aqui a gente está falando de quem? A gente está falando basicamente, parceiro, de comerciantes pequenos. A gente está falando basicamente de médicos, profissionais liberais, profissionais autônomos que tenham, que consigam grandes recursos, dinheiro, né? Conseguem ganhar muito dinheiro através da prestação de serviço. Entendeu? Entendeu? Hoje, por exemplo, um médico é classe média. Hoje, na época, um médico bem conceituado também era classe média, mas existiam médicos que não eram, né? Até vocês entenderem aí. Mas um médico formado, por exemplo, na Universidade do Rio de Janeiro, ele era classe média. Entendeu? Ou, na realidade, rico, né? Porque para se formar lá, você tinha que ser rico. Beleza? Toda essa classe média, ela não é a burguesia industrial, ela é outro grupo, e ela sofria forte impacto da inflação. Por quê? Porque, basicamente, eles não são ricos. E eles também não são pobres. Ou seja, eles consomem muito, mas eles não têm todo o recurso de dinheiro, money, entendeu? Que o rico, ou seja, o aumento do preço, por exemplo, das roupas de vinda da Europa impactava eles, certo? Além disso, essa classe média podia se eleger? Não. Para se eleger, você tinha que ser elite, cuzão. Você tinha que ter uma renda muito alta para ser candidato. Mas a classe média podia votar, porque ela tinha renda, mas ela não tinha possibilidade de se eleger. Certo? Então a satisfação que a classe média tinha por pouca participação política transferia-se para o exército. Por quê? Porque os filhos dessa classe média, eles não podiam adentrar dentro da política, certo? Porque para adentrar eles tinham que ter uma renda maior. Mas eles não podiam entrar na política, mas eles podiam entrar onde? No exército. Então o filho da classe média que hoje fica aí de HB20 andando na Unesp aí fudendo tudo, tá ligado? Hoje ali
tá ligado? Aqui ele adentra o exército. Formando o quê? Formando a ralé do exército? Não. Formando os altos postos do exército? Não. Formando um cargo intermediário. Que cargo é esse? Os tenentes. Então surge aí o que a gente chama de movimento tenentistas. Aqui são eles, ó. Esses aqui são os filhos da classe média. Entendeu? Entendeu o que eu tô dizendo? Eles não são pobres. Eles não são. E eles são ricos como a elite, como uma burguesia nacional ou como a elite agroexportadora? Longe. Não, eles não são. Então essas pessoas, esses caras aqui, por exemplo, por eles não conseguirem se eleger, o que eles fazem? Eles começam a adentrar no exército. Só pela roupa, só por os cavalos, eles são igual à revolta da Chibata? Lógico que não. Ou seja, eles não são a ralé do exército, mas eles também não são os coronéis. Os coronéis, quem são os coronéis? São a elite. Então, dentro do próprio exército, presta atenção, porra, pra gente desconstruir essa ideia de um exército homogêneo, um bloco maciço. Dentro desse próprio exército, a gente tem a representação da elite, da classe média com os tenentes e dos pobres através, por exemplo, na revolta da Chibata e de Antônio, né, dos líderes da revolta da Chibata. Beleza? Isso é importante. Aqui a gente tem uma foto também de 1922. Essa foto aqui não tem data. De 1922, essa daqui. Ó, os caras armados com arma na mão, cuzão, ó. Fazendo uma passeata no Leblon, desculpa, Copacabana, né? Na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, né? Ou seja, não é na periferia, cuzão, é na praia de Copacabana, do Rio de Janeiro. Eles caminhando aqui em protesto contra quem? Contra a República Brasileira, entendeu? A classe média agora começa a pressionar também essa república através do tenentismo. Não através da participação política. Através da participação política, quem tensiona? A burguesia industrial. E dentro das Forças Armadas, quem tensiona? A elite, a classe média. Beleza? Isso é importante. Por quê? Porque a gente vai ver isso. A classe média, dentro do exército, vai conseguir se unir com a elite industrial. Contra quem? Contra a elite agroexportadora. Entenderam? Olha como é filha da putagem isso. A burguesia industrial se une com a classe média para atrair os seus avós, os seus pais, entendeu? A elite industrial, ela tinha poder político, só que ela não tinha poder militar, porque o poder militar estava sendo ocupado pelos pais deles, que eram os coronéis. Os coronéis do exército, não coronel de título comprado, coronel do exército. Eles não tinham como bater de frente com o exército. O que eles fazem? Eles se unem com os tenentes, que é da classe média. Ou seja, agora a gente tem poder político e poder militar, e agora a gente derruba a oligarquia através do golpe de Estado do Vargas. Entendeu? Um novo pacto é constituído. Antes, como era o pacto? Era a elite agroexportadora e os altos escalão do exército, da república, dos coronelato, né? Dos coronéis do exército. Entendeu? Formou a república. Só que agora, a burguesia industrial, que é uma oligarquia dissidente da oligarquia agroexportadora, sai dessa oligarquia, essa oligarquia se separa, né, desses grandes latifúndios, vai para as cidades, investe nas indústrias, só que ela não tem poder militar, ela tem poder político, porque ela consegue se eleger, mas ela não consegue entrar dentro do exército que é ocupado pela essa elite agroexportadora. Só que a classe média consegue, certo? E começa, inclusive, a fazer movimentos contrários ao próprio coronéis e à própria república. Ou seja, a burguesia industrial vê uma possibilidade na união entre burguesia industrial e classe média dentro do exército para se formar uma nova república. Entenderam? É importante isso. Só que nem todos os tenentes
são, por exemplo, alinhados com uma única ideologia. Aqui a gente tem o tenente Luiz Carlos Prestes, né, um famoso aí comunista, né, que é perseguido aí, né? E ele faz o quê? Ele organiza uma coluna armada, ou seja, ele junta um bonde pesadão com um monte de gente armado e começa a passear, né? Começa a trilhar os caminhos do Brasil em busca do quê? De apoio popular para sua luta armada. Contra quem? Contra a República Brasileira. Interessante, viu? Os tenentes, eles têm poder militar. É o que faltava para a burguesia industrial. Entendeu? Em abril de 25, os rebeldes tenentistas paulistas e gaúchos, eles foram se encontrar lá na foz do Rio Iguaçu. Vou mostrar o mapa, vai ficar claro. E eles se dividiram em dois passos. Eles saíram aqui do Rio Grande. Olha a tripe desses caras, truta. Eles saíram aqui e foram no chinelo, cuzão. Andando por Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso. Olha isso, eles foram por Minas Gerais, Goiás. Olha isso, eles foram por tudo isso daqui, ó. E em todo esse período, a República Brasileira estava perseguindo ele. E eles lutando e andando nessa tripe aqui. Até que chegou aqui na foz do Rio Iguaçu e eles se dividiram. Prestes foi para o Paraguai e um outro grupo foi para a Bolívia. Por que eles foram para lá? Porque eles foram pedir... Eles foram, na realidade... eles estavam sendo perseguidos, né, pela República Brasileira. E eles foram pedir abrigo no Paraguai e na Bolívia. Entenderam? Isso é importante. O que é importante vocês verem aqui? Que o movimento tenentista, ele era um movimento extremamente forte. Inclusive, ele é forte influenciador da Revolução de 30. Aqui a gente tem uma foto, né? Já lá em 27, já no Paraguai, né? Do Carlos Prestes. O Carlos tá aqui no meio. Olha a cara desses malucos, truta. Olha isso, esse cara aqui, ó. O Prestes, né? Eu sou esse aqui. Né? A cara dele, tipo de, mano, caralho, Prestes. Você falou que era só um rolezinho. Eu falei que eu tinha que trampar no outro dia, cuzão. Olha onde nós tá agora, ô desgraça. Eles fizeram toda essa tripe aqui. Caminharam tudo isso daqui. E depois de todo esse rolê, eles tiraram essa fotinha aqui, ó lá. Ó. Esse é o Prestes. E esse aqui são os parceiros dele lá no Paraguai pedindo apoio. Certo? Além disso, a gente tem um movimento artístico muito importante que a professora Sua de Literatura vai trabalhar mais a fundo, que é a Semana de Arte Moderna do Teatro Municipal em 1922, fevereiro de 22, em São Paulo. Vários grupos intelectuais, artistas, pobres, não, plebas, certo? Funde aí um movimento novo, um movimento artístico brasileiro novo. E esse movimento ele tem duas vertentes, um movimento de destruição e um movimento de criação. Ou seja, destruir a concepção de submissão da corrente cultural europeia aqui dentro do Brasil, ou seja, que as artes elas tivessem um caráter mais brasileiro e não tão europeu, como aquele que a gente viu do Bruno, entende? E uma vertente criadora, onde a gente... eles chamam disso de... Como é que chama? Eles chamam isso de movimento antropofágico. Ou seja, eu absorvo a cultura e as técnicas europeias, vou digerindo isso dentro da minha barriga e produzo uma arte essencialmente brasileira. Entendeu? O Oswaldo de Andrade, né, um famoso aí escritor nosso, ele no Manifesto da Poesia do Pau-Brasil denomina esse movimento antropofágico. Inclusive o Oswaldo, ele tá aqui, nessa foto emblemática dos grupos dos modernistas, né? O Oswaldo tá aqui. E aí a gente vê, né, o bonde aí pesadão, né? Patrícia Galvão, uma galera aí, Anitta Malfatti, né? Um bonde aí pesadão. Beleza? Mas a gente vê que é tudo playboy, né, parça? Lá, só tem playboy aqui, mano. Que beleza. Beleza? Além disso, além desse movimento antropofágico aqui que a gente trouxe, a gente tem um movimento fascista, que é diferente do movimento antropofágico, mas a gente tem um movimento fascista
surgindo dentro da Semana de Arte Moderna. Esse movimento ele é chamado de verde-amarelismo. Ele é um movimento radicalmente nacionalista e ele é de direita xenofóbica. Xenofóbica. O principal líder dele é o integralista Plínio Salgado. Esse cara é importante. Ele vai fundar o movimento integralista. Integralista. Certo? Ele vai fundar esse movimento. E esse movimento ele vai se unir com Getúlio Vargas para dar o golpe de Estado. Ou seja, o Estado Novo de Getúlio ele tem um viés fascista. Ele não tem um viés anarquista, muito menos comunista. Ele tem um viés fascista. Tenentista, fascista. Entendeu? Tenentista, fascista. Tanto que Getúlio Vargas vai pedir apoio do Prestes, que é comunista, e o Prestes vai negar esse apoio. Entendeu? Tanto Vargas como o Prestes são tenentes, são tenentistas. São do movimento tenentista. Tanto Vargas quanto Prestes. Só que o Vargas se apoia no verde-amarelismo, no movimento integralista, com Plínio Salgado, e o Prestes se apoia com Astrogildo, que é o fundador do Partido Comunista. Entendeu? Isso é importante. E o Prestes é um comunista e o Vargas acaba se tornando, aí junto com o Plínio Salgado, um representante do movimento fascista. Quando Vargas, tenente, e Prestes, tenente, quando Vargas pede apoio do Prestes, o Prestes fala, ó, calma aí, tio. Assim, você é tenente também, mas assim, isso que você tá querendo formar, eu não aceito, cara. Tá ligado? O Plínio não dá. Esse movimento radicalmente nacionalista, xenofóbico, não dá. Não é isso que eu apoio. E ele faz uma carta de repúdio ao Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas começa o quê? Ah lá, comunista safado. Ah, agora vamos perseguir ele. A partir desse momento, o Prestes, ele passa a ser um tenente perseguido pelo próprio movimento tenentista. E a partir desse momento, presta atenção, porra. É a partir desse momento que o Vargas, interligado com o movimento integralista, ele faz o quê? Começa a perseguir os comunistas, que antes não eram, começa a perseguir esses comunistas, e aí surge essa ideia, né, de ameaça comunista. Entenderam? Então é isso, quebrada. A aula de hoje é essa. É importante que vocês entendam como que se dissolveu isso, né? Foi através de novos grupos surgindo, né? E agora um novo pacto. Um pacto entre a elite industrial nacional e esses tenentes ligados mais ao movimento integralista. Eles se unem e eles criam agora uma república nova, que é uma república fascista. Beleza? Então é isso, quebrada, tamo junto e é nóis.